O primeiro livro das Crônicas. Introdução. Autoria. Originalmente, o livro das Crônicas dos Reis forma um único sefer, rolo, livro, até 180 a.C., cujo título hebraico, Divrei Hayamim, significa Os Acontecimentos dos Anos, ou Anais dos Tempos, de Adão no Éden até o cativeiro na Babilônia, e o decreto do imperador Ciro, autorizando aos exilados judeus voltar à sua terra. Em certo sentido, é um resumo do Antigo Testamento, registrando sucintamente o fluxo da história antes do Novo Testamento. A expressão hebraica Divrei Hayamim ocorre também em referência às fontes documentárias usadas pelo autor ou compilador de Reis. 1 Reis, capítulo 14, versículos 19 e 29, capítulo 15, versículos 7, 23 e 31, capítulo 16, versículos 5, 14, 20 e 27, e capítulo 22, versículo 45. Os tradutores da Septuaginta, a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento, denominaram este livro Coisas Omitidas, querendo dizer que consideravam essa obra uma espécie de suplemento especial aos livros de Samuel e Reis. Jerônimo, 347 a 420 a.C., tradutor da Vulgata Latina, demonstrou que um título mais adequado seria Crônica de toda a História Sagrada. O reformador Lutero adotou a ideia em sua tradução da Bíblia para o idioma alemão, e outros a têm defendido. Ainda que não especificado por nome no livro, Esdras tem sido tradicionalmente indicado como seu compilador-autor principal. Inquestionavelmente, ele utilizou fontes escritas para compor sua obra, incluindo-se nestas os registros proféticos de Samuel, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, Isaías, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 32, e outros, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29, capítulo 12, versículo 15, capítulo 20, versículo 34 e capítulo 33, versículo 19, mas, em particular, uma fonte chamada O Livro dos Reis de Judá e Israel, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 11 e capítulo 25, versículo 26. Não se trata, contudo, do livro canônico de 1º e 2º Reis, mas de um relato palaciano histórico e mais antigo. Propósitos. Do mesmo modo como os autores dos livros de Samuel e Reis tinham organizado e interpretado os dados da história de Israel para tratar das necessidades da comunidade exilada, o cronista escreveu para a comunidade restaurada. Esdras, que teve a responsabilidade e a missão de conduzir um grupo de exilados de volta à Palestina em 458 a.C., tinha a preocupação de estabelecer um alicerce espiritual sólido para o povo. Para alcançar tal objetivo, ele evidentemente compilou o livro de Crônicas a fim de enfatizar a importância da pureza religiosa e a restauração do verdadeiro culto a Javé, Deus. O depósito sagrado e apropriado da Torá, lei, na casa de Javé, o templo, e o lugar santo do sacerdócio. Sendo assim, ele omite do texto as atividades detalhadas dos reis e profetas, e realça a valiosa herança do povo e a bênção de seu relacionamento sincero e pactual com o Eterno, o Senhor Deus. O primeiro livro de Crônicas é recheado de genealogias, com um foco especial no reinado de Davi. Porções importantes incluem a declaração da Grande Aliança com Davi, capítulo 17, versículos 11 ao 14, e a esplêndida oração de louvor pronunciada por Davi, capítulo 29, versículos 10 ao 19.
Data da primeira publicação. Um consenso cada vez mais uniforme entre pesquisadores e estudiosos situa a primeira publicação do livro por volta da segunda metade do século V a.C., entre os anos 450 e 425, e, portanto, possivelmente dentro do período da vida de Esdras. Esboço geral de 1 Crônicas. Primeiro, genealogias de Adão a Davi. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 44. A. De Adão a Abraão. Capítulo 1, versículos 1 ao 27. B. De Abraão a Jacó. Capítulo 1, versículos 28 a 54. C. De Jacó a Davi. Capítulo 2, versículos 1 ao 55. D. De Davi ao cativeiro. Capítulo 3, versículos 1 ao 24. E. Genealogias das 12 tribos. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 40. 1. Judá. Capítulo 4, versículos 1 ao 23. 2. Simeão. Capítulo 5, versículos 1 ao 10. 3. Ruben. Capítulo 5, versículos 1 ao 10. 4. Gade. Capítulo 5, versículos 11 ao 22. 5. Manassés. Capítulo 5, versículos 23 ao 26. 6. Levi. Capítulo 6, versículos 1 ao 81. 7. Issacar. Capítulo 7, versículos 1 ao 5. 8. Benjamim. Capítulo 7, versículos 6 ao 12. 9. Naphtali. Capítulo 7, versículo 13. 10. Manassés. Capítulo 7, versículos 14 ao 19. 11. Efraim. Capítulo 7, versículos 20 ao 29. 12. Azer. Capítulo 7, versículos 30 ao 40. 13. Benjamim. Capítulo 8, versículos 1 ao 40. F. Os moradores de Jerusalém. Capítulo 9, versículos 1 ao 34. G. Os familiares de Saul. Capítulo 9, versículos 35 ao 44. Segundo, a unção de Davi. Capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 40. A morte de Saul. Capítulo 10, versículos 1 ao 14. B. A ascensão de Davi ao trono real. Capítulo 11, versículos 1 ao 3. C. A conquista da cidade de Jerusalém. Capítulo 11, versículos 4 ao 9. D. Os valentes e notáveis de Davi. Capítulo 11, versículo 10 ao capítulo 12, versículo 40. 3. O governo do rei Davi. Capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 21. A. Davi e a arca sagrada da aliança. Capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 17, versículo 27. B. As guerras enfrentadas pelo rei Davi. Capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 8. C. O pecado de Davi ao contar o povo. Capítulo 21, versículos 1 ao 30. D. Preparativos para se erguer o templo. Capítulo 22, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 1. E. A organização dos levitas. Capítulo 23, versículo 2 ao capítulo 26, versículo 32. F. Os líderes civis leais a Davi. Capítulo 27, versículos 1 ao 34. G. As derradeiras orientações de Davi. Capítulo 28, versículos 1 ao 21. H. As ofertas e a sincera adoração de Davi. Capítulo 29, versículos 1 ao 21. Quarto. A ascensão de Salomão e a morte de Davi.
capítulo 29, versículos 22 ao 30.